A celebração da Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil não é apenas a celebração de mais um título de Nossa Senhora. É admirável como o fato tão extraordinário e ao mesmo tempo tão localizado e simples, como o aparecimento da imagem quebrada nas águas do Rio Paraíba, no norte de São Paulo, ao norte, na região do Vale do Paraíba, tenha provocado tão grande e tão importante significado para o nosso povo. Nossa Senhora Aparecida tornou-se um elemento de unidade nacional. Do norte ao sul, do leste ao oeste do nosso país, a Senhora Aparecida, a pequenina imagem, é reverenciada como a padroeira do Brasil. E isto nós encontramos desde o tempo do Império, passando pela República e até os nossos dias. E como é importante compreender e perceber este fator de unidade nacional num momento tão delicado como que nós estamos vivendo. Com que tristeza nós vemos o nosso povo dividido, o nosso povo se atacando mutuamente, parecendo que os nossos interesses não fossem comuns. Muitas das nossas relações se tornaram parecido com o jogo de futebol. Os que são de um time e os que são de outro. Mas nós somos todos do mesmo e querido povo brasileiro. E por isso hoje, na festa da Senhora Aparecida, precisamos pedir a unidade do nosso povo, o bem do nosso país, a felicidade de nossas crianças, cujo dia celebramos hoje, a paz e a bênção para todas as famílias. Este é um ponto de partida fundamental para nós alegrarmos o coração de nossa mãe e podermos crescer e amar-nos como nação, como povo brasileiro. Com muita frequência, acontece aqui na igreja do Padre Eustáquio, isto que aconteceu com o mestre Sala. Com muita frequência acontece na nossa vida, que nós experimentamos graças extraordinárias de nosso Senhor em nosso favor, e as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que nos conhecem, as pessoas que veem a nossa situação, ficam como aquele mestre Sala. Ele não sabia de onde vinha aquele vinho, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. Quantas e quantas vezes nós ouvimos relatos de pessoas que contam que os médicos não sabem como foi curada aquela pessoa. Quantos e quantas vezes nós temos relatos de pessoas que viviam graves problemas familiares, pediram a intercessão e pediram a bênção de Deus e conseguiram a libertação e conseguiram a reconciliação. E as pessoas não sabem de onde vinha aquela nova realidade familiar, mas quem tinha pedido sabia. Quantas e quantas vezes nós encontramos pessoas sofrendo tremendamente diante da perda de um familiar, diante da gravidade de uma doença,
E as pessoas em volta falam: não sabemos de onde que vem a força para essa pessoa, mas a pessoa que crê em Deus sabe de onde vem essa força. Eu estou contando a história de cada uma e de cada um de nós. Quantas e quantas vezes as pessoas olham para nós que temos fé e falam: não sei de onde que você está tirando força para viver isso. E a gente sabe, e a gente conhece, porque é admirável como também os apóstolos e os discípulos de Jesus gravaram na memória essa história, que só foi escrita muitos e muitos anos depois da morte de Jesus. Muitos anos. São João escreveu o seu evangelho muitos anos depois da morte de Jesus. E, no entanto, ficou gravado no coração das pessoas que conviveram. Aconteceu um dia que Jesus estava numa festa e a sua mãe também estava lá. Olha como eles destacaram: a mãe de Jesus estava lá. E essa pessoa devia ser muito íntima, porque a maioria do pessoal não ficou sabendo o que aconteceu. Mas essa percebeu que a mãe de Jesus ficou preocupada com a comadre que estava numa festa, dando uma festa para o casamento do seu filho, e ia passar vergonha porque tinha acabado a bebida. Naquela época não tinha disque nada. Ou tinha ou não tinha. Onde que ia sair para buscar? Quem é que ia ter um WhatsApp naquela hora para pedir para trazer uma bebida? Não tinha. Lá naquele lugar deserto, longe para danar, não tinha nada. A festa ia acabar. E Maria então se solidariza, se preocupa com a sua amiga que havia convidado a ela e seu filho para participar da festa, e pede a Jesus que ele realize o milagre. Jesus até fala: mãe, mas ainda não está na hora, ainda não comecei a fazer, ainda não está nos projetos ainda. Meu filho, olha a situação, meu filho, pelo amor de Deus. E Jesus foi obediente com a mãe dele e atendeu. Quantas vezes nós já fizemos isso também? Quantas vezes nós já nos vimos nessa situação de aperto, de dificuldade, e lembramos: pede para a mãe que o filho atende. E agarramos com Nossa Senhora, e Nossa Senhora pediu a Jesus, e nossa necessidade foi resolvida. Nós ouvimos na primeira leitura, nessa belíssima primeira leitura, contando a história que vale a pena depois a gente ler, o livro de Esther. Se alguém ficou em dúvida e quer ver o resto da história, que é uma história belíssima, é o livro de Esther, no Antigo Testamento. Então a rainha Esther tinha a possibilidade de alcançar alguma coisa diante do rei. E ela não era do mesmo povo do rei, ela era do povo de Jesus. E então ela arriscou a vida dela, fazendo um pedido desse, e pediu: se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a minha vida, mas o meu desejo é que se conserve a vida do meu povo. Este é o nosso grande cuidado, e esse é o grande carinho que toda mulher sabe viver como mãe, como tia, como avó, como educadora. Cuidar do meu povo, velar pelos meus filhos, salvar os meus sobrinhos, tratar dos meus netinhos. Como isso é tão forte no coração das mulheres. E assim é Maria na nossa vida, a Senhora da Aparecida, guardando, velando e cuidando do nosso povo. Por isso, minha gente, hoje é um dia de muita esperança, hoje é um dia de muita confiança, e hoje é um dia de enorme alegria para todos nós brasileiros, porque sabemos
que em meio a tantas dificuldades que nós passamos em nossas vidas e em nossas famílias, em meio a tantas dores e sofrimentos, nós temos alguém que vela por nós, alguém que sem a gente pedir, percebe a nossa necessidade e fala para seu filho: olha a situação desse povo, meu filho. Mamãe, mas ainda não está na hora. Meu filho, é agora. Ou você arranja esse vinho ou vai ser um vergonhão danado. Como é que vai despedir esse povo no meio da festa? E Jesus então toma a direção e fala: enchei as talhas de água, porque Jesus pode e realiza, porque Jesus é o Senhor de nossas vidas e com o apelo de sua mãe, tudo é abençoado e transformado para o bem de todos nós. E o grande pedido que nós queremos fazer à Nossa Senhora, a Mãe Aparecida, neste dia, é a bênção para as nossas crianças. São tempos muito difíceis. Há 2 anos que as nossas crianças não têm possibilidade de aula regular. Há 2 anos que grande parte das crianças brasileiras não tem merenda e por isso não tem o que comer em casa. Há 2 anos que as nossas crianças estão trancadas em casa, sem poder viver a vida com a liberdade que toda criança deseja viver. Rezemos pelas nossas crianças, rezemos pelo povo brasileiro, rezemos a Deus, para que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, fiquemos livres da Covid e de todos os males, e que as consequências tão terríveis de desemprego, falta de saúde, aumento dos preços e tanto sofrimento que nós estamos vivendo, chegue ao fim.